precisaria de microfone, mas vamos usá-lo, né, para facilitar. Meu nome é Frederico Abdurrachid, estou como presidente da Fundação Libanesa de Minas Gerais há pouco mais de 90 dias. Antes de iniciar, eu gostaria de convidar para compor a mesa o Dr. Antônio Claré, ex-presidente da Comissão de Defesa de Direitos do Autista, da OAB-MG, Dr. Washington, atual presidente da comissão da OAB-MG, doutora Vivian e doutora Joana, que são as nossas palestrantes e também membros da Comissão de Defesa dos Direitos do Autista. Bom, antes de dar início à palestra, eu queria fazer uma breve e rápida apresentação sobre a Fundação Libanesa de Minas Gerais. A FULIBAN foi criada em 1970, no próximo ano nós vamos completar 50 anos. Foi criada por libaneses, descendentes e amigos e tem como objetivo expressar da justificativa pela sua criação era expressar a gratidão dos libaneses e seus descendentes ao povo mineiro pela acolhida que os libaneses receberam do povo mineiro, né? Ela tem um braço assistencial, né, na área de saúde. Hoje nós desenvolvemos aqui para as pessoas carentes atendimentos de psicologia, de clínica geral, de cardiologia. São atendimentos gratuitos para as pessoas carentes, né? Além desse braço assistencial, nós desenvolvemos também programas na área cultural para difundir a cultura libanesa e também a cultura mineira, fazendo esse diálogo entre os povos, né? E na área de educação, de produção de conhecimento. Nós temos esse projeto antigo aqui na Fundação, que foi iniciado com Claré, antes mesmo de assumir a presidência, que seria trazer um atendimento para os autistas aqui na Fundação. Muitos dos senhores já devem saber disso, ou se não sabem, o meio, principalmente a população carente de Belo Horizonte, do Estado, sente a ausência de locais especializados para o atendimento das pessoas com autismo, né? Então nós estamos caminhando aqui na Fundação Libanesa para promover esse atendimento, tanto na área de saúde quanto na área jurídica. E ninguém melhor que a OAB, com a sua Comissão de Defesa dos Direitos do Autismo, para poder fazer esse trabalho conosco aqui, né? Orientar esse trabalho. O Dr. Washington assumiu a presidência da comissão, a doutora Vivian e a doutora Joana também fazem parte da comissão e, cometendo até aqui uma inconfidência, quero contar com o apoio da comissão para a gente implantar esse núcleo de atendimento jurídico aqui, para orientação às pessoas carentes, né? Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o Dr. Antônio Claré. Bom, boa noite a todo mundo. Primeiramente, agradecer muito ao Dr. Frederico por ter me convidado a estar aqui com vocês, né? Haja visto, eu não sou mais nada, eu sou ex-presidente da comissão. Mas fui o primeiro presidente, a pessoa que levou a ideia para o conselho, para a então diretoria passada da OAB, que abraçou a causa e aprovou por unanimidade dos conselheiros a criação dessa comissão, onde pudemos ter algumas importantes entregas e agora está nas mãos do Dr. Washington.
Mas mais importante que isso, eu queria reforçar aqui a história que o Dr. Frederico contou, que nos encontramos na Rua Iraí, né, na igreja, na missa, todo dia 8, Nossa Senhora Desatador dos Nós, e chegamos à conversa do autismo, né, como que por providência mesmo. E à época o Fred me convidou para vir aqui conhecer a Fulibam, o trabalho, e quis Deus que ele assumisse a presidência agora e tivesse a caneta de verdade para a gente poder realmente fazer história aqui, mais do que já tem, né? Que a Fulibam tem uma história maravilhosa, mas em relação ao autismo ainda não tinha. Mas agora com o Fred à frente eu tenho certeza que terá. Prova disso já é essa primeira negociação e parceria que está fazendo com a OAB, na qual teremos aqui atendimentos jurídicos gratuitos para aqueles que precisam. Eu tenho certeza que vai ser uma entrega muito importante para Belo Horizonte e para Minas Gerais. Então, Fred, eu quero te parabenizar pela sua coragem em tentar fazer a Fulibam maior do que ela já é, né? E eu tenho certeza que terá sucesso, haja visto essas pequenas entregas que se tornarão grandes ao longo do tempo. Agradecer como um grande idealizador e uma pessoa que tem essa bandeira do autismo. Eu tenho um sobrinho autista que foi quem me atentou para essa causa. É dizer que estou à inteira disposição no governo de Minas também, para a Fulibam, que eu sei que está nas mãos de uma pessoa muito séria, muito eficiente, para a OAB, para os meus amigos, né? Tanto o Washington, quanto a Joana, quanto a Vivian foram membros da comissão enquanto lá estive como presidente. E dizer que a gente precisa agora é do quê? É de boa vontade. A parte jurídica certamente já é uma realidade. Eu tenho certeza que daqui a um mês ou dois o projeto já estará, salvo burocracias, né? Mas eu tenho certeza que as burocracias não atrapalharão, o projeto já estará rodando, teremos inúmeros beneficiários aqui desses atendimentos jurídicos de alta performance, né? Que não é um simples estudante, como na maioria dos núcleos jurídicos, mas são advogados especialistas no autismo. E no segundo momento, os atendimentos que hoje já existem, não são específicos para autistas, mas teremos também para autismo. Hoje, muitas pessoas que estão aqui vivem o autismo e sabem da carência desse tipo de serviço. Eu criei há uns 2 anos um perfil específico para dicas, né, de jurídicas de autismo, e é impressionante como é que as pessoas buscam essas informações e não tem porque não tem dinheiro, a gente está falando de gente hipossuficiente, e não tem porque não chegam a quem tem o conhecimento desse direito do autista muito específico. Então, parabéns de novo, Fred, pela ideia, por levar isso à frente. Parabéns ao Washington por aceitar esse desafio, porque o Washington, você sabe melhor que eu, a OAB tem 103 comissões e muitas comissões dormentes, comissões que nada fazem, que é totalmente diferente da comissão do autismo, que está indo muito bem nas suas mãos, pelo que eu não estou participando, né, mas eu estou acompanhando à distância, em pouco tempo, né, as grandes entregas e, acima de tudo, a união que você está trazendo ao grupo. Então, se Deus quiser, nós nos encontraremos aqui mais vezes, já com o projeto rodando. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Cláudia. Passa a palavra. Gente, boa noite. Já me apresentaram, né? Meu nome é Washington Lana. Eu sou novo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OAB. O nome é um pouco extenso, né? Nós vamos até levar no conselho para nós mudarmos esse nome da comissão, tá, Clara? Nós vamos tentar colocar, né, Vivian, como Comissão de Defesa dos Direitos do Autista. E nós vamos levar o conselho pleno. Eu fico muito feliz e honrado de estar aqui do lado do Claré, que foi, né, o mentor, foi a pessoa que levou realmente ao conselho da OAB para constituir essa comissão. E no dia 29 de abril eu fui nomeado pelo Dr. Raimundo Cândido como presidente dessa comissão desse triênio de 2019 a 2021. Eu fico muito feliz pelo convite de estar aqui, espero vir mais vezes.
Quanto ao acordo, né, que nós estamos tentando firmar aqui com a Fuliban, eu vou olhar todas as diretrizes jurídicas para nos respaldar tanto a comissão da ordem, tanto a Fuliban, mas eu tenho um interesse muito grande nessa parceria e contar com a doutora Vivian, que eu nomeei como, indiquei, né, para a nomeação como segunda vice-presidente, e a doutora Joana como tesoureira da comissão. Só, pessoal, que sem vocês, essa comissão dentro da OAB não é nada. Me corrija aqui, padre, se eu estiver errado, né? Porque nós temos que levar o tema a debate, igual o Claré falou, são 103 comissões dentro da Ordem dos Advogados. Se nós não tivermos notoriedade dessa comissão, para que ela serve? Né? Se tiver uma audiência pública, eu gostaria de contar com a presença de vocês. Se tiver uma reunião aberta da comissão dentro da OAB, eu gostaria de contar com a presença de vocês. Eu até brinco um pouco, né? Isso aqui não, entre aspas, tá, gente? Um pouco até chulo falar. Essa comissão não pode ser igual cabelo de freira. Todo mundo sabe quem tem, mas ninguém vê. Então, até brinco dentro da comissão. Então, eu preciso de vocês. Essa comissão, sem vocês, ela não serve para nada. A OAB ela tem que ser provocada. Você até chegou a me reportar, né, que tem a escola lá em Bom Despacho que não tem um acompanhante. Eu não estava sabendo disso na qualidade de presidente da comissão da OAB. Nós podemos, né, mandar uma nota de repúdio, tentar perguntar por que eles não estão cumprindo a legislação. Tá? Então, nós precisamos de vocês e assim que o acordo for firmado, né, o Frederico, você passa para o pessoal. Tá? Muito obrigado, viu? Obrigado, Washington. Você pode contar com essa casa, né? Casa do Líbano, e ao falar sobre a Casa do Líbano, a gente chama a nossa sede ali como Casa do Líbano, né? Você está contando com a comunidade líbano-brasileira de Minas Gerais, né? Todas as informações relativas aos eventos que forem realizados pela comissão, você pode estar certo que nós vamos incentivar a participação, vamos divulgar, porque é o que eu dizia logo no início, nós temos um braço assistencial aqui, né? E a Fundação existe há 50 anos para fazer o bem. E uma das formas que a gente manifesta essa gratidão do povo libanês, dos descendentes, é justamente promovendo a inclusão social, né? Tal como os libaneses foram incluídos, né? Se sentiram incluídos aqui em Minas Gerais, né? E a forma como a OAB, a comissão, desde o trabalho desenvolvido pelo Claré e agora com você, nada mais é do que promover, através da orientação jurídica, essa inclusão social, né? Eu acho que esse evento é o primeiro de muitos que nós vamos fazer aqui. A colônia libanesa está espalhada em Minas Gerais, em Lavras, em Viçosa, Teófilo Otoni, em diversas cidades de Minas. É até complicado a gente elencar cidades, porque a gente peca por omissão, né? Só para os senhores saberem, os descendentes de libaneses no Brasil são mais de 12 milhões. E no Líbano são 4 milhões os libaneses. Então tem mais libaneses fora do Líbano do que dentro do Líbano, né? E são multiplicadores do trabalho que vocês prontos para servir aqui no Brasil, né? Na área da medicina, na área do direito, na área da política, né? Então, essa nossa cerimônia aqui, que é uma palestra, mas eu já estou falando de cerimônia, é uma formalização nossa do convite para vocês participarem conosco e a gente poder juntos fazer a divulgação do trabalho maravilhoso que vocês fazem lá de orientação, de conscientização. Eu acho que a gente comentava agora mais cedo, muitos de nós, até adultos, não sabemos ou não tivemos um diagnóstico correto do autismo, né? Às vezes temos dentro de casa um autista
com diversos problemas e tudo, e por não ter tido um diagnóstico correto, ele sofre, né? E a família toda sofre, né? Então esse trabalho que vocês fazem é um alento para muitas famílias, eu tenho certeza disso. E a casa aqui estará pronta para servir junto com vocês, tá? Obrigado, então eu vou passar a palavra agora a Ana e a Vivian para fazer a palestra, né? Gente, eu vou ter que me retirar aqui. Eu vou justificar, porque eu faço especialização na Escola de Advocacia da Ordem dos Advogados. Eu tenho uma prova agora às 8 horas da noite, tá bom? Obrigado. E uma coisa que eu vou pedir a vocês é o seguinte: vamos deixar as palestrantes fazerem a exposição e ao final a gente faz as perguntas, porque aí sem interrupção é melhor para não prolongar muito. Boa noite, gente. Eu sou a Joana. Na verdade, eu sou mãe de um adolescente autista, por isso que eu entrei nessa causa. Eu sou formada em administração e fiz direito há pouco tempo também. Formei em 2016 e fiz direito muito por causa do meu rapaz, porque eu acho que é uma luta assim diária, sabe, da gente estar conhecendo tanto os nossos direitos quanto os nossos deveres, mas ele me deu essa força para ir atrás das coisas, para ir conquistando devagarinho, né, uma coisa ali, outra ali, que a gente sabe que não é fácil. Entrei na comissão de... A comissão foi criada, né, há pouco tempo. Aí eu vi lá, né, deu no site da OAB, criação da comissão do autismo. Eu não quero nem saber, eu quero fazer parte dessa comissão. Alguma coisa diferente a gente tem que fazer, né? Então, eu entrei na comissão também sem conhecer ninguém, como acho que a maioria do povo da comissão tem autista na família, os advogados todos. Então, a gente luta por essa causa com o maior carinho. E eu vou deixar a doutora Viva se apresentar, aí depois eu... Realmente agradeço, doutor Frederico, o convite. Está sendo muito bacana a gente poder fazer essa parceria, porque meu nome é Vivian, vocês já falei. O Claré fundou a comissão na OAB, né, e lutou bastante para que ela permanecesse, porque teve um problema interno lá, uma comissão dos deficientes, eles queriam... Eu entrei nessa comissão porque eu tenho um menino de 4 anos, Matheus. Chegamos a ter a possibilidade do diagnóstico do autismo, quando ele tinha 2 anos. Mas aí depois, ao longo do tempo, com as terapias, fevereiro desse ano, a gente teve a notícia de que realmente ele não estava no espectro. Mas eu vivi como se fosse, né? Se a gente que é mãe, a gente não abraça a causa, a gente não consegue amenizar os desafios diários que a gente vive. E numa das minhas angústias com a seletividade alimentar que ele possuía, que era muito coincidente com os autistas, eu entrei no YouTube e eu descobri a comissão. Eu vi uma entrevista do Claré e aí realmente ele falando que estava precisando de membros voluntários e eu fiz o contato por e-mail e entrei. Desde então a gente aprende, né, o autismo com os desafios diários, porque ninguém ensina pra gente, é uma questão ainda que está muito longe, né, da gente conhecer. E apesar de ter feito direito, ser advogada, eu nunca aprendi nenhuma legislação que a gente vai falar aqui. É tudo aprendido com as nossas vivências e buscando mesmo conhecimento, porque nas faculdades não se ensina. Então hoje o nosso papel aqui é divulgar os direitos, a legislação e esse olhar empático de mães, de tentar transformar a sociedade, porque não é só a gente também ter uma legislação e querer que ela seja cumprida a ferro e fogo, porque entre a legislação e uma escola, um tratamento de saúde e qualquer órgão público, você tem uma criança. Então não adianta você querer colocar as coisas a ferro e fogo para serem resolvidas. Então eu sou muito partidária assim, da mediação. Sempre existe um meio termo. Existe a lei, mas eu acho que o bom senso também fala bem alto nesses momentos, né? Porque é um trabalho bem diário, de formiguinho, como diz a Joana, mas de muita paciência. E eu acho que assim, eu falo que as mães que estão aqui, considero elas melhores, porque
porque elas estão prontas para esse desafio, que não é fácil. Às vezes a gente fica assim, né? Ah, mas por que comigo? Com outra é mais fácil? Não, mas é porque vocês estão prontas para viver esse desafio e contribuir com um mundo melhor. Vou passar a palavra a Joana. Obrigada, gente. Eu vou falar um pouquinho o que é o autismo. Todo mundo aqui tem autistas na família? Não? Não? Então eu vou falar um pouquinho o que é o autismo para vocês, né, que não conhecem, mas quem tem autismo na família já deve saber um pouquinho disso aí. Na verdade, a gente chama transtorno do espectro autista, porque o autismo, agora, eles são considerados em 3 graus, leve, moderado e grave. Então, antes tinham várias, né, possibilidades, mas agora eles estão falando nesses 3 sentidos. As causas, tem as genéticas, que muita gente fala que é hereditário, por isso que muita gente descobre no filho, depois vai vendo algumas características no pai, no avô. Então está tendo muita gente descobrindo o autismo mais adulto, né? E ambientais. Também tem umas causas ambientais, eles falam um pouco de agrotóxico, né? Ambiente... como é que fala? Não é comprovado, mas os Estados Unidos é associado com ambiental. Eles falam que algumas vitaminas que faltam na gravidez, mas também não tem nada, tudo muito comprovado. Vacina, não existe isso é mito, né? A vacina não causa autismo, igual muita gente fala. Então, isso aí é mito, assim, comprovado, tá? O problema do autista é a comunicação, socialização e comportamentos estereotipados, aqueles comportamentos repetitivos que eles usam até para se autorregular, né, ou balançar da mão, ou a criança rodando. Isso é que tem muito estímulo, aí eles fazem aquilo para se autorregular no ambiente. E o diagnóstico, antigamente eles falam que eles faziam muito antes dos 3 anos de idade, mas as pessoas especializadas, os neuropediatras, já tem gente dando diagnóstico com 6 meses de idade. E quanto mais precoce, né, igual o caso da Vivian, tem uma possibilidade, ainda mais criança, assim, né, neném, ainda mais os leves, que são mais difíceis, porque o meu filho é leve, meu filho falou na idade. Então, assim, os leves são mais difíceis de diagnóstico. Aí, quanto mais ter a terapia, né, que entra com a terapia, com os profissionais, é melhor para o caso do autismo. Porque os neuropediatras falam que essa fase dos 18 meses até os 3 anos é que existem as chamadas janelas de oportunidades no cérebro da criança. Então, ela é estimulada pelo terapeuta ocupacional, né, dependendo da maior demanda naquele momento, e aquilo ali estimula o impulso para que ela consegue realmente transcender rápido. Depois de uma certa idade já fica mais difícil. As características, cada autista é único, não existe autista igual ao outro. Uns podem ter mais características, outros, né, menos, mas cada um é único. Então, age como se não escutasse, você fala com a criança e ela finge que não está te escutando. Pouco ausente contato visual, isso a gente vê até pequenininho na parte de amamentação, quando você está amamentando, né, a criança que, né, ela não tem esse olhar com a mãe, ela não troca isso. Fala com dificuldade ou não fala, tem criança que não fala, ou então tem ecolalia. O meu menino tinha isso, ele via os desenhos e depois ele ficava repetindo, repetia, falava, o que você está falando? O desenho e tal, e nem era no momento não, podia ser horas depois ele ficava falando sobre, aí ecolalia, movimentos repetitivos ou estereotipados, expressão por meio de gestos. Tem alguns que não sabem ler as expressões, isso eles são treinados. Por exemplo, você está conversando com a pessoa, você faz uma cara assim, né? Essa pessoa não percebe que você está gostando da conversa, ela não tem esse feeling, sabe? Ela é tudo no concreto, você tem que falar com ela. Olha, muda o assunto,
troca de conversa, mas isso é treinável. Isso aí você consegue treinar a partir de psicólogo e terapia. Apego a alguns objetos, né? O menino que pega o carrinho, fica rodando a roda, um tempão fica lá olhando para a roda, rodando, senta e fica brincando, põe em fileirinha de carrinho, não brinca com brinquedo, ele vai organizar outras coisas ali, né, do ambiente. E prefere ficar sozinho, literalmente, não tem aquela... O meu menino, por exemplo, ele estava brincando, o menino pegava uma coisa da mão dele, é como se não tivesse nem ele, virava para o outro lado e ia brincar com outra coisa. Sabe, assim, não tinha essa troca de ambiente. As intervenções. Inicialmente tem essa escala MCHAT, que a Vivi falou, que começa dos 18 meses até 3 anos, que os neuropediatras usam. É um diagnóstico clínico. Esse diagnóstico... por isso que os pais têm que estar muito presentes na hora da consulta com o pediatra, porque esse diagnóstico é clínico e é um questionário, que você vai falando sim e não, sim e não. Atualmente, ele é obrigatório para crianças no SUS, desde aquela lei 13438 de 17, e a partir do momento que os profissionais veem esse diagnóstico, a gente estava conversando com uma professora de inclusão da prefeitura, elas falam que elas já mandam a equipe multidisciplinar tomar conta daquele menino. Já chama psicólogo, já chama terapeuta, já chama neuro, para ter aquele acompanhamento. E o diagnóstico, ele é em médio prazo, porque os leves, né, igual a gente fala, é mais difícil de ser diagnosticado. Então tem que ser um especialista muito bom para te dar aquele diagnóstico exato. O autismo sempre vem com alguma comorbidade, né? Então, pode ter o TDAH, pode ter epilepsia, a ansiedade, a hiperatividade, o do sono, crianças que não dormem. Então, sempre pode vir com alguma comorbidade. Mas o autismo não tem cura. A criança nasce autista, ela vai ser autista. Ela pode ter, junto com as terapias, a melhora, mas cura não tem. Medicamento que eles usam é para tratar a comorbidade. Não existe medicamento para autista, não. Vai tratar uma ansiedade, vai tratar o TDAH, vai tratar alguma coisa. E agora está se falando muito no uso da cannabis, né? Eles falam principalmente para o autista que tem epilepsia, as convulsões, né? Criança que tem muita convulsão, e que para essas crianças estão dando muito certo, né, de estar utilizando a cannabis, tá deixando de ter essas convulsões. A Justiça Federal já determinou o uso de canabidiol desde que acompanhado de receita médica para essas crianças. Em agosto agora vão ter 2 consultas públicas que a Anvisa está chamando para conversar, a população conversar para saber sobre isso. E cultivo controlado e registro. Isso aqui, eu já falei um pouquinho para vocês, né, que o autismo agora é visto como 3 graus, o leve, que antes era considerado aquela síndrome de Asperger, que é visto muito também como aquelas crianças inteligentes, né, meio superdotadas, que têm uma memória boa, é de difícil diagnóstico e tem pouca inclusão. Aí tem o grau moderado, né, que o diagnóstico é um pouco mais rápido, necessita diversa adaptação do desenvolvimento satisfatório e tem algum comprometimento no desenvolvimento. E tem o severo, que a maioria não fala, que tem muita criança que faz aquele de, quando está desregulada, bater cabeça, balançar, né, muito steaming, né, que a gente chama, né, que é os movimentos, e tem um maior comprometimento no desenvolvimento. Mas atualmente, eu acho, a gente acha, né, que não existe grau de autismo. Isso é achismo de uma mãe, viu, gente? E de uma pessoa, e pessoas que têm autistas que falam com a gente. Na nossa comissão, a vice-presidente é autista. Ela é procuradora da Assembleia aqui. Então, ela está dando muita dica para a gente. E a gente acha que não existe mais ou menos autista. A gente acha o autista que precisa mais de apoio e o que precisa de menos apoio.
Isso aqui ela nos ensinou, a gente não sabia, sobre o olhar do autista. Eles preferem ser chamados de autistas e não de pessoas autistas. A cor azul, que todo mundo acha que representa, né, os autistas, por que o azul? Por causa que a maioria do diagnóstico era masculino, né? Eles falaram 4 para 1, mas agora com o diagnóstico está parecendo muita menina, então a proporção está bem próxima atualmente. Então eles não gostam mais desse negócio de cor azul, não. O quebra-cabeça que a maioria das pessoas usam, né, para falar do autismo, eles acham que não os representam, porque o quebra-cabeça eles falam que não são nenhum enigma para ser decifrado. E a representação que eles gostam é esse infinito colorido por causa do espectro, né, que o espectro é muito amplo, então ali tem vários, cada um é um, não tem um igual ao outro. Não existe uma pessoa mais ou menos autista, ela nasce autista. E na realidade, os graus de autismo significa menor ou maior necessidade de apoio. Aí, os símbolos, né, que a gente conhece, né, o lacinho tem até em fila preferencial, o quebra-cabeça, mas na verdade eles estão querendo utilizar esse símbolo. A gente vai tentar levar, ou fazer uma lei, se Deus quiser, para esse símbolo ser reconhecido, né? Vamos ver se a gente consegue. A classificação agora vem a partir desse DSM-5, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico dos Transtornos Mentais, que isso é lá, né, americano, e que tiveram vários significativos nos critérios de diagnóstico do autismo. Que antes a síndrome de Asperger, síndrome de Rett, eles eram separados. Agora eles colocaram tudo né, nesse lugar só, que é o transtorno do espectro autista. Flexibilizando e ampliando a identificação de sintomas e a observação e desenvolvimento do comportamento social e comunicativo da criança. Por isso que entrou tudo nesse DSM-5. Bom, agora nós vamos entrar na parte jurídica. A Constituição Federal, né, que foi promulgada em 5 de outubro de 1988, ela traz como um dos objetivos a construção de uma sociedade justa e solidária. E, em função desse objetivo, ela traz o artigo 1º como fundamento o princípio da dignidade da pessoa humana. No artigo 7º, ela cuida dos direitos sociais, que é direito ao trabalho, saúde, educação, lazer, salário em condição de igualdade para o deficiente, e não pode sofrer discriminação em razão da deficiência. No 201, ela trata da Seguridade Social, que é a questão da aposentadoria diferenciada para as pessoas com deficiência. E no artigo 203, ela cuida da assistência social, que é quando ela concede um salário mínimo de um benefício de prestação continuada, que é chamado de BPC ou LOAS, que é regulado pela Lei 8742 de 96. A gente está falando de uma forma geral, depois a gente vai falar bem específico. Esse benefício ele é bem utilizado, né, porque eles provam a impossibilidade realmente de sobrevivência sem prejuízo do próprio sustento. E com a reforma da Previdência, ele não, a princípio, né, na primeira votação, ele não vai ser alterado. Mas antes disso, vou falar dos requisitos previstos na Constituição, na Lei 8742 de 96, para o benefício de prestação continuada, que é que a renda familiar por pessoa seja menor que 1/4 do salário mínimo. E que se comprove, né, a incapacidade ou a deficiência de caráter temporário ou permanente. E essa deficiência vai ser aprovada ou não pela perícia do INSS. Contudo, esse 1/4 desse salário mínimo, ele já está sendo flexibilizado. Então, já existem estados no Brasil, por exemplo, no estado da Bahia. Fiz uma palestra lá e o próprio servidor do INSS falou que quando ele vai fazer a análise do BPC, ele já não olha esse 1/4 do salário mínimo. Ele vai, visita a família e vê se dentro daquele ambiente eles têm condições de viver sem prejuízo do próprio sustento. Então, se a família ganha R$2.000, mas vivem 6 pessoas dentro da casa, não tem condição, né?
Então, lá a análise é feita caso a caso. Aqui em Minas, pelo que a gente tem visto, é que quem ajuiza uma ação judicial consegue quebrar essa questão desse 1/4 salário mínimo. Porque o tratamento é muito caro, né, gente? Quem vai fazer o tratamento mesmo, todas as terapias, foi muito caro, não consegue marcar. Então agora eles estão flexibilizando essa parte de 1/4 salário mínimo, mas só judicialmente. Como eu já tinha dito, né, a reforma da Previdência, então, não vai, também já passou a primeira votação, ainda está em votação ainda, né? Então, estamos num processo, a gente não sabe qual vai ser o resultado, mas o BPC não foi alterado. O que está sendo questionado é essa pensão para deficientes, que a regra de hoje é que os deficientes, em qualquer grau, eles recebem a pensão 100%. O projeto da reforma, ele quer dar somente a pensão 100% para os deficientes de grau grave, quer tirar dos leves e moderados. Então, está sendo bastante questionado isso, vamos ver como é que isso vai ficar. E, né, associado a isso também precisa ser comprovada essa incapacidade pelo INSS. Como o nosso objetivo é falar do autismo, né? A principal lei do autismo hoje é a Lei 12764 de 2012, que é a lei chamada de Berenice Piana, que ela institui a proteção dos direitos das pessoas no transtorno do espectro do autismo. A gente fala tanto de deficiente porque ela equipara o autista a uma pessoa com deficiência. Então, hoje, tudo que é direito de um deficiente é direito de um autista. E os autistas também não gostam de falar que eles possuem uma doença. Eles possuem um transtorno comportamental e não uma doença. Isso são autistas adultos que estão ajudando a gente a rever esses conceitos. Mas mesmo, eles falam, não, o autismo não é uma doença. O que é o autismo? É uma característica diferente de ver o mundo. Pelo que a Priscila conta pra gente, são características diferentes de ver o mundo, de interpretar o mundo. Então, essa coisa da literalidade, de ser totalmente no... Estava numa palestra, tinha uma autista também. Ela falou assim, eu não sirvo para dar conselho para as pessoas, eu sirvo para resolver problema. Se falar comigo, chegar, não, eu sirvo assim, aconteceu isso, então você faz isso. Agora aquele negócio de eu ficar vagueando para tentar ajudar, que você quer ouvir, uma mão amiga, não existe, meu cérebro não é assim, não funciona desse jeito. Então, assim, essas coisas que eles são treinados através das terapias para tentar entrar nesse meio social, né? Porque, por exemplo, tem coisa que uma pessoa fala que a outra te responde com ironia, porque ela não está te entendendo, né? Te responde assim, mal educado. Tem muito autista que você acha que é mal educado. Nossa, aquele cara é arrogante, mal educado. É assim mesmo, porque tem aqueles ares meio arrogantes, tem autistas, porque eles são muito inteligentes. Esses mais inteligentes, eles te respondem de um jeito tão arrogante, assim, então você fala, nossa, esse cara é meio mal educado, meio arrogante. Porque eles falam que eles não têm filtro. Não tem filtro. Então, perguntou, respondeu. Não tem meio termo. Então, os alunos que são adultos sofrem um pouquinho para adaptar essa questão, fazem até terapias. Assim, eu já vi crianças mesmo fazendo terapia para aprender a ter filtro, porque expõe os pais a várias situações, né? Então, essa lei, ela traz direitos de vários setores. Eu elenquei aqui os mais importantes, porque quando a gente falar da Lei Brasileira de Inclusão, a gente vai voltar a tudo, são os mesmos direitos. Então, é considerada a pessoa com deficiência para efeitos legais, o autista. Ele tem direito a acessar todos os serviços de saúde, principalmente o diagnóstico precoce, que ainda não é o definitivo. Hoje, o diagnóstico precoce ele realmente é unanimidade na neurociência, psicólogos, realmente quanto antes diagnosticar ou tiver essa possibilidade melhor para o tratamento. Em função desse diagnóstico, o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada, a terapia nutricional, acesso a medicamentos, que são, no caso das comorbidades, que são as doenças associadas ao autismo, né?
e as informações que auxiliam no diagnóstico e no tratamento. Então, ele tem direito a acessar a tudo isso a partir do diagnóstico, né? Geralmente fica muito mais fácil quando tem o diagnóstico em mãos. Uma mãe hoje que tem essa possibilidade e ela não tem condições financeiras, ela é barrada em todos os lugares. Então, tudo fica muito difícil. Na escola, ela não consegue professor de apoio, atendimento especializado, que é o que a gente vai falar agora, de agora em diante. Então, realmente, é um pouco temeroso o diagnóstico precoce, porque a criança está numa fase de desenvolvimento muito grande e ela pode realmente nem estar no espectro. Por outro lado, aquelas que não têm condições, elas ficam à mercê de não ter esse CID, essa receita médica, então elas não conseguem acessar nada. Então é complicado. Eu vou falar, essa parte nutricional, gente, é porque tem muita gente que fala assim, o autista é intolerante à lactose, é intolerante ao glúten, se você tirar o glúten, aquele negócio de receita para todo mundo, eu não acho que o autista tem essa receita, não. Se você for numa médica, fizer os exames, ver que ele tem esse problema de glúten, de lactose, tudo bem. Mas ele já é muito seletivo, né? Tem muita seletividade. Você tirar tudo da criança, então é preferível você ter o acompanhamento médico, porque senão vira aquela receita de bolo. O filho da minha amiga é autista, eu tirei glúten, ele ficou ótimo. Não, eu acho que cada um tem que ter o seu acompanhamento, as suas crenças, o seu profissional de confiança para estar fazendo, né, esse trabalho junto com vocês. Porque não existe esse negócio, não. Eu tirei o glúten, o meu foi bom, agora o meu não adiantou nada. Então, tá? Só para vocês terem essa informação. Tem até um cientista brasileiro chamado Alisson Modri, vou falar mais no final dele, que ele fala que não existe, primeiro que não existe cura para o autismo e que não existe essa questão de nutrição, que não tem nada a ver. Porque como a criança está sendo submetida a uma série de tratamentos, você não sabe se o que melhorou foi o psicólogo, você não sabe em que medida cada tratamento ajudou aquela criança no seu desenvolvimento. Então, mas realmente não existe essa questão nutricional. Pode ser, no caso de uma alergia, a criança possa melhorar, mas não é nada comprovado. E em relação aos medicamentos, a gente tem visto muita promessa de medicamento milagroso. Isso não existe, isso é muito sério. Existem medicamentos hoje que tem cloro na sua composição que acaba deteriorando o intestino da criança. Então, assim, essas promessas não existem, tá? Então, vocês divulguem isso porque os hospitais estão chegando pessoas que estão tomando esses compostos que não podem ser vendidos, que estavam sendo vendidos no mercado livre. Medicamento por um preço assim, tipo, R$160, uma coisa mais ou menos acessível e que todo mundo estava consumindo. Aí, como os pais ficam com vergonha de falar que tomam aquilo, então eles não conseguem estimar o índice dessas crianças que estão sendo vítimas desses medicamentos. Então, isso é uma informação importante. Então, aí, em outubro de 2015, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, né, que é chamada de LBI. Ela realmente traz a inclusão dos deficientes e traz novamente todos os direitos dos autistas. Então, estão todos incluídos nesse pacote. Essa lei, ela é considerada uma vitória, porque ela vem de um processo histórico. O início dela foi em 2003. O primeiro projeto dessa lei foi em 2003 e ele passou por 3 relatorias diferentes, quando foi aprovado em outubro de 2015. E falam muito assim que por ter demorado tanto tempo é porque realmente foi um assunto de grande relevância, porque por ela ter passado por 3 partidos diferentes, ela conseguiu ser aprovada. Ela foi aprovada pelo senador Romário, realmente ex-jogador de futebol, e no momento dessa aprovação ele teve uma fala interessante, que ele falou assim que a partir deste momento abre-se um novo paradigma para o país. O Romário tem um filho deficiente, né? E aí, que paradigma é esse, né, que é aberto a partir dessa lei? É que a partir desse momento, a sociedade se prepara para receber o deficiente, e não ele que tem que se preparar para se adaptar à sociedade.
né? Essa lei foi aprovada, publicada em outubro de 2015, começou a valer a partir de janeiro de 2016, então é muito recente para ter tantas adaptações, né? A gente vê que tem muitos lugares que já são bem adaptados, tem outros que mais ou menos, tem outros que não, então é um processo realmente, né? E essa lei, eles atentam também que não usa mais a expressão portador de deficiência. Na verdade, desde a lei de Diretrizes e Bases da Educação de 96, que já foi excluído esse termo portador, porque esse portador significa portar algo, é uma expressão que não tem a ver com a deficiência, porque a deficiência é uma coisa definitiva, né? Você vai portar drogas, vai portar armas, então realmente não tem sentido para o deficiente. Então são pessoas deficientes, o vocabulário todo já é nessa linha. O objetivo... antes disso, eu queria falar uma frase de um escritor americano que, inspirado em Spinoza, que é um filósofo, ele fala que não falta nada na pessoa com deficiência. Muito antes, pelo contrário, há um excesso, pois ela tem algo que nos falta, ou seja, uma sociabilidade específica. Então ele fala que ela traz esse algo mais, que é a forma de se socializar de uma forma específica, e não que ela tá faltando, né, tá com defeito, com alguma coisa que não está funcionando bem. É um raciocínio, uma reflexão de inclusão, né, do olhar que essa lei trouxe, porque a sociedade ela veio passando por vários momentos de exclusão completa do deficiente. Depois ele teve a segregação, quando ele foi para aquelas escolas totalmente especializadas, que ele foi separado da sociedade. Depois vieram outras políticas de integração, e realmente a partir de 94, com as declarações da ONU, com esses tratados internacionais, uma declaração importantíssima, a Declaração de Salamanca, que ela realmente foi um marco importante no processo da inclusão. Então, os deficientes saíram da fase de integração, que ainda estava mais ou menos ali no meio, mas não estava sendo totalmente integrado, para realmente ser incluído com ressalvas, né? Porque a gente vai ver os desafios agora dessa lei. Então, o objetivo dessa lei realmente foi um conjunto, né, para assegurar os direitos das pessoas com deficientes na igualdade das oportunidades e garantindo a sua acessibilidade e autonomia, né? Ela define a deficiência como um indivíduo que tem um impedimento de longo prazo de natureza mental, física, intelectual ou sensorial. O artigo 4º ele é importante porque ele traz uma punição para o deficiente que é discriminado. Então, assim, não basta uma ação, ele pode ser uma omissão, um impedimento, ou anulação do reconhecimento de um direito dele, ou a própria recusa de adaptações razoáveis já pode ser considerada uma discriminação. E a gente traz uma reflexão aqui, a questão da discriminação, né, das escolas. Tem muitas escolas que negam a matrícula, negam a adaptação de alguns dos autistas, né? Vamos falar dos autistas de uma forma geral. Mas é aquelas escolas que não acolhem os pais. Elas não falam que não querem a criança, mas elas também não acolhem. Então, que pai, que mãe que vai querer deixar o filho naquela escola se ele não se sentir acolhido por ela? Né? Então, assim, nessa conduta a gente percebe uma omissão. Ele não fala diretamente que não quer aquela criança, mas ele também não se mostra aberto nem receptivo a receber aquela criança com aquelas demandas. Eles falam que eles não estão totalmente adaptados para receber o seu filho, né? Então, aí eles falam que eles não estão negando o seu filho, mas que a escola não está totalmente adaptada para receber seu filho. E como escola é uma questão de confiança, né? A gente tem que ter confiança na escola. Como é que a gente faz para deixar o nosso filho ali? Vai ser aquele que vai ser, na hora que fecha a porta ali, vai ser posto de lado, a professora dando aula e ele andando pela escola? Como é que vai ser, né, essa realidade nossa?
Então, o que a gente vê é o seguinte, na verdade, o nosso trabalho, a gente está tentando fazer um trabalho de mediação com as escolas, de diálogo. A gente tenta entrar na escola, ver como que está acontecendo, né, o ambiente da escola. E, por exemplo, porque tem criança que adapta com 30 minutos a mais numa prova, tem criança que tem adaptação de tem os 3 primeiros horários com a professora, depois do recreio, leva essa criança com o professor de apoio para a biblioteca e eles fazem uma atividade diferenciada que a criança está pegando, assim, está indo quase totalmente junto com a turma. Mas isso, gente, é um olhar diferenciado da escola. Eu acho que quando a gente lida com deficiência, a gente lida com o humano. Então, tem pessoas mais humanas que têm esse olhar para nossas crianças. Os professores, eu estou vendo muito professor buscando informação por si só, sabe? Não é a escola que está, ele que está vendo a criança daquele jeito, o que eu posso fazer para ajudá-lo? Então tem muitos professores também que estão nesse caminho. Então o que a gente fala é isso, para tentar primeiro uma mediação com a escola. Por exemplo, meu filho ama a escola dele. Ama, ele é apaixonado com a escola, porque ele já tem os amigos, o lado social, mas esse ano ele está no primeiro ano do ensino médio, ele tomou 8 recuperações, pensa na mãe do filho. Está enlouquecida, eu falei, meu filho vai tomar conta. Já estou achando que meu filho no final do ano vai tomar conta. Lá vou eu conversar com a coordenadora, pelo amor de Deus, o que você vai fazer para o meu filho? É o psicólogo dá lá o laudo. Se fizer uma prova, porque ele faz 3 provas de 12 questões no mesmo dia. Isso para um autista, gente? E depois dos 6 horários, ele faz prova à tarde. Tem 6 horários e faz prova à tarde. Imagina a cabeça para fazer deficientes. Eles têm 200 deficientes com diagnóstico na rede. Então, todos estão sendo olhados com esse olhar individualizado. Nós ficamos encantadas com eles, com a parte de que eles estão cumprindo mesmo a lei. Porque elas falaram que elas têm também o jurídico do lado delas trabalhando. Então, elas trabalham em parceria com o jurídico. Então, eles estão cumprindo direitinho a lei, mas é caso a caso mesmo. E eles fazem também um projeto de prevenção ao bullying, que eles trabalham as virtudes, os valores das crianças. Então, tem o honestidade, tem... como é que é? Honestidade, amizade, são 11 virtudes, 12 virtudes. 12 virtudes. Vai ter um concurso. A 13ª virtude. Cada virtude tem um bonequinho representando essa virtude. As crianças, né, conseguem captar. Melhor isso, e ela falou que até a parte de disciplinar do comportamento das crianças mudou depois desse projeto. Então, eles estão fazendo a prevenção ao bullying através desses valores. Aqui a gente colocou mais uns caminhos, né? Medicação gratuita. Eu consegui a medicação do meu filho gratuitamente. Mas, gente, é o que eu falo, é um trabalho de formiguinha. Foi 1 ano e meio tentando. Você vai no judiciário, aí, então, assim, você consegue, porque tem alguns medicamentos já na farmácia popular, mas eu acho que os do autismo, Ritalina, não tem na farmácia. Então, você tem que ajuizar a ação, para você conseguir. Aí você ajuiza contra o Estado, contra a Prefeitura, até contra a União, dependendo do valor do medicamento. Consegue, mas tudo demora, né? Limite de terapias pelo convênio. Nós vimos que são 60... o convênio permite 90 sessões são 90 de fonoaudiólogo, 40 de TO, 40 de psicólogo e 6 de nutricionista, né? Que a criança tem direito ao professor de apoio, às provas diferenciadas, ao tempo, ao PDI, que a gente tem que pedir o PDI. O que vocês estão fazendo para o meu filho diferenciar para ele estar chegando na turma? Na escola nós temos vários direitos que a gente tem que tentar trazer, né, para as crianças. O imposto de renda. O imposto de renda, o pai e a mãe da criança autista vão pagar, normalmente. Mas o que tem é que eles vão ter preferência na restituição. Isenção de IPVA. Nós temos tanto a parte federal, né, quanto a parte estadual. Então, na federal você consegue isenção do IPI.
Na federal é fácil, você entra no site, agora é tudo pela internet. Põe lá, isso, você compra o carro no nome da criança, tá, gente? É no nome do menor, no nome do deficiente, desculpa. Aí você entra na Receita Federal, já manda faz o relatório, manda os formulários, e em 72 horas eles te dão a resposta se o IPI foi ou não deferido. Aqui no estado é mais, como está precisando de dinheiro, é mais devagar. Então a Receita Estadual do IPVA, a mesma coisa, você pega o relatório médico, só que aqui eles têm mais burocracia. Eles vão muito na renda da pessoa, pede a renda para ver se você tem condição de manter o carro, porque eles, na verdade, eles querem negar. Mas tem os despachantes nas concessionárias, que as concessionárias já têm o veículo de deficiente, né, que é até 70 mil. Então, esse despachante ajuda muito. E a maioria das concessionárias, elas pegam o dinheiro do despachante depois e tiram no valor do carro. Então, acho que vale a pena olhar o despachante. Eu fiz tudo sozinho, mas depois que eu vi que me falaram isso. Mas aí é no nome da criança. Qual que é a chatura? Vender o carro. Por quê? Porque você tem que entrar com uma ação judicial falando que você quer vender o carro e que aquele dinheiro tem que ser usado em benefício da criança. Você compra uma casa para criança, você compra outro carro, você vai pagar terapia. Então você tem que provar para o juiz que você está usando aquele dinheiro em benefício da criança. Depois. A vaga especial tem direito no shopping, sim. Com a credencial, tem que ir lá no BH Resolve, só que a maioria está falando que tem que ser o autista grave, que a pessoa vê, sabe, porque também, eu acho que essas pessoas também não são treinadas, eles não entendem que tem autista grave, leve e moderado, eu acho que a deficiência é só física. Outro dia eu ouvi uma mãe falando assim, foi negado porque olhou para o meu filho e não tinha deficiência física. Aí o que tem que fazer? Entrar na justiça e pedir para a vaga especial. Eu desconto em passagem aérea, que eu falei, vocês entram. Passe livre no ônibus, né? Tem o CRAS, né? Que é o Centro de Referência de Assistência, né? Das prefeituras, que ajudam muito nas informações dos direitos. E o passe livre no ônibus, eu acho que você consegue pelo CRAS. A minha entrada em cinema, teatro e cultura, 50%. Mas tem alguns locais, principalmente shopping, aqueles brinquedos, que se você mostrar o laudo, eles deixam a criança brincar gratuitamente, depende de cada estabelecimento. A fila preferencial, sim, o autista tem direito, só que ele é preferencial de acordo com... Tem o idoso, o autista vai ficar ali na fila esperando, né? Pode desregular, pode ter crise, só se tiver uma pessoa, né, com esse olhar mais humano, te deixar passar na frente, mas tem direito à fila preferencial, sim. Esses sites, eles trazem os formulários para preencher, indica tudo certinho, está bem fácil, bem didático para se alguém quiser fazer uso disso. Essa é uma advogada de São Paulo, tá, gente? Ela tem vocês seguem ela, que é muito legal, chama Autismo Legal. Ela dá várias dicas de tudo que a gente tem de direito e tal. Outra coisa que eu queria falar com vocês, a gente está tentando a carteirinha do autista, igual o Goiás conseguiu, nós estamos tentando lá pelo OAB. Está difícil, porque o Calil vetou, né, na primeira vez, mas a gente está tentando. Por quê? Tem pessoas que falam que, principalmente os adultos, que não querem andar com carteirinha, mas isso é a escolha dele, ele vai andar ou não. Mas, por exemplo, eu tenho medo do meu filho estar na rua, um policial abordar ele. Como que faz? Você sabe? Eu não sei como que a reação, não sei o que ele vai fazer, não sei o que vai acontecer. Imagina, ele fica todo desregulado, o cara pergunta... Primeiro assim, você pergunta um negócio para ele, demora meia hora para te responder. Então você fala, Gabriel, ele fica lá pensando. Imagina fazer isso com um policial. Não sabe o que ele é, porque você olha para ele, você não vê autismo, né? Vou falar, mas você nem tem cara de autista. Né? Você é folgado, é isso mesmo, você é folgado. Não me responde, vamos, fala, né? Então, assim, a gente está tentando, está batalhando a carteirinha, mas vamos ver se a gente consegue, né? Na revista, uma revista chamada Autismo,
É uma revista bem interessante, depois vocês podem entrar no site, tem Instagram dela, Revista Autismo, e ela traz reportagens atualizadas de neuropediatra, de pessoas que não são autistas, de reportagens de autistas, e esse é um menino de 20 anos, palestrante e escritor. Ele tem um canal no YouTube, ele fala sobre o autismo dele, as dificuldades dele, e ele fala muito da importância da inclusão dos pais dele terem insistido com ele na escola. Então a fala dele é o seguinte: porque quando eu estava na escola, tinha muita dificuldade de interpretar textos e também de escrever algumas coisas. Mas meus pais foram me incentivando desde pequeno a tentar ler e entender, e também a escrever. Aliás, eles sempre me estimularam e acreditaram que deveria chegar aonde eu fosse capaz. Então eu achei tão interessante isso, chegar aonde eu fosse capaz, porque às vezes muita gente desacredita da criança porque ela traz uma limitação, né? E ele realmente escreve, faz palestras e é muito atuante e chegou onde ele fosse capaz. Então, realmente é um olhar inclusivo e diferenciado, né, da sociedade de hoje, né? Que não cabe mais essa questão do preconceito, né? Já está até desatualizada. Esses são só os dados gerais dos avanços, né, recentes. Alisson Modri, ele estudou ciência, ele é um brasileiro, cientista, ele fez ciências biológicas na Unicamp e depois ele foi para os Estados Unidos fazer um mestrado, doutorado. Hoje ele tem um laboratório na Califórnia, depois vocês colocam no YouTube para vocês verem o laboratório dele, a tecnologia é fantástica. Um laboratório que ele constrói, através de células-tronco, ele constrói minicérebros para fazer testes com esses minicérebros para identificar realmente em que genes estão o autismo, né? A gente sabe que os genes do autismo são mais de 1000 genes e alguns só que realmente conseguiram ser identificados. Por quê? Porque é uma pesquisa, o autismo ele pode estar tanto num gene como numa cadeia poligênica. Então, além disso, são pesquisas muito caras. Então, é muito difícil de conseguir realmente continuar. Ele é pai de uma criança autista, ele escreveu um livro e ele fala, né, até hoje mesmo ouvindo um vídeo dele no YouTube, que os grandes, assim, as pessoas que vão contribuir mais para as descobertas do autismo, para desenvolver, são os pais de autistas. Porque são pessoas que realmente buscam, que correm atrás e que contribuem para que essas pesquisas aconteçam. Porque ele não acredita que o governo vai ajudar, realmente o governo barra, porque precisa de muito dinheiro. Então, realmente, quem vai implementar essas conquistas na ciência são os pais. Ele fala da ação conjunta internacional, ele participou de um congresso sobre autismo em Xangai, fala dos genes específicos, né? Esse gene 7D5, ele é apenas um dos 1000 genes implicados e é um gene responsável pela dificuldade na comunicação, na interação social, além dos distúrbios do sono, da ansiedade e dos comportamentos repetitivos. A pesquisa dele, a finalidade que ele tem como cientista é realmente trazer uma opção de tratamento aos pacientes. E hoje ele está bem focado também no autismo grave. Ele quer realmente trazer o conforto para os pais, uma forma de conseguir driblar isso. E parece que estão surgindo medicamentos, sim, que vão conseguir controlar um tipo ou outro, né? Ainda é um processo, né? A decisão de tratar ou não também depende de cada indivíduo. A gente conclui falando que o conhecimento é poder. Utilize parte do seu tempo para educar alguém sobre o autismo. Não necessitamos de defensores, necessitamos de educadores, né? Obrigada. Igual eu falo com a Vivian, que uma outra pessoa, essas tecnologias assistivas também
podem ter nas escolas, né, devem ter nas escolas, brinquedos pedagógicos, são coisas que vão aproximar a criança das outras crianças, que ela não vai ficar tendo uma atividade à parte, ela está sempre tendo uma atividade combinada com o que as outras crianças estão tendo, né? E o direito à saúde, que a gente já falou do acesso a medicamentos e tudo mais. Aí a gente tem as matrizes do círculo de convivência, que é aquilo que eu já falei antes, né, da exclusão total, lá no século XVIII. Depois veio a segregação, que foi juntar as pessoas num cantinho ali, numa instituição, deixar ali. Depois veio uma integração ali, né, parcial, trazendo no meio a maior parte das pessoas ficando em volta. E depois realmente a inclusão, que é trazendo todo o aparato profissional de apoio, no caso das escolas, sala de recursos, material adaptado, ensino em Libras. Essa lei é bem extensa e traz realmente todos os direitos. As crianças com autismo ou síndrome de Asperger, ela até tende a se relacionar, mas depois de constante fracasso, tende a associar a vida em grupo com algo pouco prazeroso. Por isso que eu falo que tem que ter... O mais importante no tratamento para mim é o psicólogo, ainda mais dos leves, sabe? Do grau leve. É o psicólogo. Quando eu tive o diagnóstico, a médica falou comigo, se você puder pagar, você paga um bom psicólogo, que tem essa... Né, o especialista em autismo, que tem essas... Então, assim, não é que eu queira mudar as características do meu menino, não é isso. Eu acho que é ele pronto. E ele é muito legal do jeito que ele me ensina muito, por sinal. Eu aprendo muito com ele todo dia. Mas o que eu quero é que chega numa turma, ele não seja deixado de lado, ele seja treinado para estar ali naquele ambiente. E é isso que a psicóloga dele faz atualmente, treina as habilidades sociais com ele. Treina ele num banco, treina ele pegar um ônibus, treina ele fazer uma compra, treina ele... Porque, por exemplo, ele vai fazer a compra, ele dá o dinheiro e vira de costas. Não está nem aí, se tem troco, se não tem. Não está nem aí. Ele dá o dinheiro lá, vira de costas e vai embora. Fala, Gabriel, você pegou o troco? Tem troco. Aí ele faz até a conta de troco, né? Daí já... Mas assim, que acho que vive, né, a cabeça não para, né, que são os que têm um hiperfoco, né, que vai pensando em outras coisas. E aí fala, né, isso aqui é importantíssimo, gente, é dever do Estado, da família, da comunidade escolar, da sociedade, assegurar a educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Por quê? Porque toda criança aprende. Nós fomos em várias palestras, eu vou em tudo que te tem de autismo, eu sou aquela mãe assim, militante, tudo que tem de seminário, eu vou atrás dos profissionais, todos falam, toda criança aprende. A gente vê caso de autista grave escrevendo um livro, a gente vê caso de autista grave que não sabe se comunicar oralmente, mas comunica pelo computador, comunica por gestos. A gente vê vários casos, assim, que de um jeito vai aprender. Como é que a pessoa não fala, mas escreve um livro lindo? Lindo, o livro é maravilhoso. Tá, se vocês não sabem, em julho agora, no Senado, teve uma mesa só de autista. Teve uma comissão, né, que eles foram lá falar, só de autista. A mesa era composta só de autista. Tinha um caso desse menino, esse menino era grave, eu estava vendo, né, pela internet. Ele escreveu um livro, ele não fala, mas ele escreveu um livro lindo lá. Então, assim, isso que se a pessoa está com um professor de apoio especializado, um médico, esses profissionais, eles têm que dialogar. Não adianta eu ter, né, a médica, a TO, a psicóloga, cada um fazendo o seu trabalho. É um tratamento multidisciplinar. Todos têm que dialogar para dar o tratamento adequado para aquela criança. O artigo 28 incumbe ao poder público, né, desenvolver, implementar, acompanhar e avaliar essas crianças. Aqui eu vou falar do EE. O que é o EE? Na maioria das escolas, né, principalmente da prefeitura, que eu sei, tem a aula normal e no contraturno tem o atendimento especializado para criança, né, atendimento educacional especializado. O que essa criança faz ali? Eles vão dar apoio no que ela está precisando para conseguir chegar, equiparar e acompanhar a escola. Então pode ser
um professor de apoio que chega ali para dar outras atividades, pode ser alguma coisa de computador, pode ser criança que não fala, aqueles pads, né, que eles chamam, aquelas figuras para começar, né, a mostrar e levar para a sala de aula. Então, o professor de sala e o professor do EE também tem que estar sintonizado. Não adianta nada um trabalhar de manhã ou trabalhar à tarde e não ter comunicação entre os dois. Porque, na verdade, quem tem que fazer as atividades é o professor do horário integral da criança, lá, normal da criança. O outro só vai fazer o acompanhamento e tentar trabalhar aquelas habilidades. Essa parte do professor de apoio é vista de caso a caso. Então, assim, tem criança que necessita, tem criança que não necessita. Mas a maioria, os relatos que eu escuto, é que tem muito professor de apoio que vai ajudar a criança no banheiro, que vai ajudar a criança a comer, que vai, enquanto a criança está andando pela escola, vai lá tomar conta da criança. Não é esse professor de apoio que a gente quer. Porque a lei fala que o professor de apoio tem que ser especializado, ele tem que saber lidar com a criança que tem autismo. Então, tem a deficiência ou autismo. Então, tem que ser o professor capaz de lidar com aquela criança para aquela criança aprender, gente. Ela tem que aprender. Não é só ir lá dar voltinha no pátio e voltar. Ela tem que estar lá para ensinar a criança que ela consegue aprender. Mesmo que seja essa comunicação por PECs, nem que seja interagir para brincar. Outro dia nós fomos numa palestra também, que o cara, né, o palestrante falou, ele é de São Paulo, professor de São Paulo, que uma das aulas mais importantes para o autista é a educação física. Aquele trabalho social e tal. Mas você chega em escola na aula de educação física, os meninos estão lá e o autista está lá rodando pela escola. Vai ter, por exemplo, tem autista que consegue participar, né, da festa junina. Né? Tem uns que conseguem, participar. Agora tem outros que não tem nem condição de participar por causa daquele tanto de estímulo. Estalinho, foguete, aquele tanto de música, aquele tanto de grito. Então, isso aí eu acho que cabe pai e mãe prestar atenção e ver se seu filho tem, porque é um sofrimento para a criança, tem hora. O meu, no primeiro ano, na hora que ele foi dançar, de repente, ele sumiu. A professora chegou para mim, seu filho não está na fila. Meu menino tinha 3 anos de idade. Eu falei, como é que é? Seu filho não está na fila para dançar, ele sumiu. Eu falei, você vai dar um jeito de achar meu filho em algum lugar. Porque era tanto estímulo, tanta coisa, que ele fugiu, foi lá, estava perto de um lago lá no lugar que ele estava. E você acha que ele dançou? Lógico que não, ficou lá rodando, com a mão no ouvido. Mas na época eu não tinha nem conhecimento, porque o diagnóstico atual é muito rápido, mas na minha época o diagnóstico do meu filho foi com 10, 11 anos de idade. É tarde atualmente para quem, né? Então, assim... Até um workshop que a gente foi, a doutora Valéria, neuropediatra, falou que festa junina realmente não é um ambiente bom para as crianças autistas, que elas ficam muito desorganizadas, com barulho, com confusão, então realmente elas não se sentem bem, então que as mães não devem levar os meninos a esses ambientes. Discord. A psicóloga do meu filho fala que a gente cria expectativas, mas a gente tem que reclassificar as nossas expectativas. Cada hora a gente vai recalibrar as expectativas, toda hora você vai recalibrando sua expectativa para aquilo ali. Então, falou, se você pensou no menino dançar na festa junina, quem sabe recalibra. Aí depois dessa festa, nunca mais, o Gabriel, você quer dançar? Não quer dançar. Não vai, né? Não quer dançar, não vai fazer. As instituições privadas também têm que estar obrigatoriamente seguindo essas, né? Não pode ter nenhuma cobrança para professor de apoio, não pode ter nenhuma cobrança extra na mentalidade para adaptar a criança nas suas, né, nenhum valor adicional, nem na mensalidade, na unidade, na matrícula para cumprir essas determinações, tá? De professor de apoio, de do computador que a criança precisa, de uma prova diferente que a criança precisa, de uns 40 minutos a mais na sala de aula que a criança precisa. Então, nada pode ser cobrado a mais para a criança estar ali dentro da escola. É uma questão polêmica, né? Essa questão das instituições privadas cobrarem ou não. Enfim, quando essa lei foi publicada, em outubro de 2015,
as instituições privadas ajuizaram uma ação direta de inconstitucionalidade desse artigo aí que as obriga a não cobrar dos alunos. Contudo, esse dispositivo foi declarado constitucional em novembro de 2015 e o argumento do ministro Edson Fachin foi interessante, porque ele fala que a escola não é dada a escolher, segregar, separar, mas é seu dever ensinar, incluir, conviver. E ele também fala que, embora o serviço público de educação ele seja livre à iniciativa privada, independente de ser através de concessão ou permissão, isso não significa que os agentes econômicos não possam atuar ilimitadamente e sem responsabilidade. Que além da autorização e avaliação de qualidade pelo poder público, é necessário o cumprimento das normas gerais de educação e não apenas as constantes da Lei de Diretrizes Básicas de Educação. Então, o que acontece? As escolas alegavam, falavam assim, não, nós estamos agindo de acordo com a Lei de Diretrizes Básicas de Educação, mas está descumprindo as normas de educação nacional. Né? Enfim, a gente sabe que hoje tem escolas que cobram, sim, a gente conhece pais que pagam, porque o filho está bem naquela escola, mas que não é admitido pela legislação. Direito, aqui nós vamos falar um pouquinho mais do que tem na lei, tá? Direito à moradia, reserva do mínimo de 3%, né, de unidade funcional para pessoa com deficiência. Direito ao trabalho. Esse aqui é uma das coisas mais... porque o autista, gente, ele é visto muito pequeno. Tal. Quando chega a adolescência adulto, é difícil você inserir na sociedade. Principalmente, eu escuto muito caso de adultos autistas nessa área de tentar entrar no mercado de trabalho. Por quê? Porque eles não sabem como se portar para uma entrevista, eles têm que ser treinados. Eles não sabem como conversar mesmo, né? A pessoa te pergunta, essa autista nesse workshop que a gente foi, ela falou, se eu chegasse numa proposta de emprego e falasse assim, por que você está escolhendo essa empresa? Ela falou, porque eu tenho que trabalhar e ganhar dinheiro, sustentar meu filho. Por que você... Eu não sei por que a empresa é sustentável, eu não sei falar isso não. Eu sei, por que eu tenho que trabalhar? Porque eu tenho que trabalhar e sustentar meu filho, eu tenho que ganhar dinheiro, por isso que eu tenho que estar aqui. Então, assim, são a gente acha que são umas coisas bobas, mas que na hora, né, da entrevista, eles totalmente são excluídos, né? A gente vai falar de novo, né, do direito à assistência social, que é assegurado a pessoa com deficiência, que não possua meios para prover sua subsistência, né, que é o salário mínimo, que é o LOAS, né, e o BPC. Que são todos os capítulos da lei. Então, tem o direito à previdência social, a cultura, esporte, turismo, lazer, não pode ser discriminado. Vai fazer um esporte, aí, né, tá lá jogando um basquete, mas a parte motora é péssima, chega lá e o professor começa a berrar, gritar, você perde. Gente, isso não pode, isso é uma coisa assim, absurda. Ou mostra para o professor o laudo, então, não sei, acho que tudo é conversado, mas não pode ser discriminação da ANAC recente. Tudo tem que ser comprovado, né, gente? Não tem que ter laudo, tudo tem que ser comprovado. Tem direito a acesso à informação e comunicação, essa tecnologia assistiva, tudo, uma cadeira de roda é tecnologia assistiva. Se a pessoa está ali para ter a igualdade, tanto o computador, tanto como o professor de apoio, isso tudo faz parte de tecnologia assistiva. Que o deficiente, é o que a gente fala, o deficiente tem que chegar no lugar e se sentir confortável, tem que ser equiparado a qualquer outra pessoa, adaptar o ambiente que tem que se adaptar ao deficiente. Vem a parte especial, né, que ela garante a igualdade de oportunidades e utilização dessas tecnologias, mesmo que seja mediante juizamento de ação. E, no caso, né, quem discrimina ou praticar, induzir ou incitar a pessoa em razão de sua deficiência é punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Um pouquinho atrás, quando fala do acesso, essa lei ela discrimina muito bem, assim, com detalhes,
a questão das rampas, das barreiras arquitetônicas, das ruas. Então ela realmente vai falando muito dessas barreiras físicas que o deficiente hoje enfrenta. Não é tanto dos, né, não chega tanto nos autistas, mas pode ter deficiente autista, né? Enfim. E esse auxílio inclusão também previsto no artigo 94, que é um salário mínimo a mais também, e para aquele deficiente que tem um grau moderado ou grave, e ele pode receber esse auxílio inclusão mesmo que ele receba o benefício de prestação continuada e trabalhe com carteira assinada, tá? Com o regime, se enquadre como segurado obrigatório do regime geral de previdência social. Então, nesse caso, nessas duas condições, ele pode acumular, não é benefício, né? O benefício do BPC com auxílio inclusão. O autista, né, a gente fala no ensino regular, mas o que o autista precisa? Construir uma rotina. Gente, isso para ele é primordial, ter uma rotina, ter organização. É muito mais fácil de lidar, né, no dia a dia com essas questões, porque surpresa para eles é muito, né, difícil de lidar, essas coisas de surpresa, Então, aproveitar todo o aprendizado já associado, ser super objetivo com o autista, não tem que ser direto com ele. Você fala com ele, uma frase, acabou. É aquilo ali, um comando, acabou. Motivar as suas... Porque todos têm habilidades, gente. Para mim, todos têm habilidades. Então, assim, tentar potencializar habilidades deles. Você vê autista desenhando lindamente, cada desenho lindo, sei lá, cantando, dançando, tocando instrumento. Então tentar, né? Jogando futebol, Messi, né, que fica lá. Eles falam, né, os Einstein, os Beethoven. Então a gente, né, esse foco deles aí, tentar incentivar o máximo possível as potencialidades. Os 3 maiores desafios que a gente vê da educação inclusiva é fortalecer a formação dos professores, que a maioria fala com a gente que faz por si só, porque a escola, assim, de vez em quando tem uma palestra, alguma coisa, mas a gente conhece, por exemplo, outro dia falaram comigo que a pessoa veio conhecer o autismo há 2 anos. Não, eu só fiquei sabendo de autismo tem 2 anos. Então, assim, é muito novo, é uma coisa muito nova. Mas, assim, então a gente tem que fortalecer a formação dos professores, para mim é imprescindível, criar uma rede de apoio entre alunos, os docentes, os gestores, família, profissionais. Eu sei que no ensino médio lá da escola do meu filho tem 5 dentro do transtorno. E no 3º ano, diz que é o que tem o grau mais, que precisa de mais apoio, não vou falar grave. E esse ano, os colegas colocaram ele como representante de turma. Diz que a autoestima do menino foi lá em cima. O menino está se achando seu máximo, ele vai lá na coordenadora, né? E é aquela coisa super objetiva mesmo, sabe? E reestruturação, igual ela falou, eliminar as barreiras arquitetônicas, barreira no currículo pedagógico, proposta curricular diversificada. O Enem agora já tem pessoas, né, participando junto com né, quem vai fazer o Enem, já tem os que podem ler para quem tem dislexia, que pode ler a questão para a pessoa, ou que pode, né, essa parte de interpretação. Então já tem algumas, né, algumas coisas acontecendo aí para ajudar. O artigo 30 dessa Lei Brasileira de Inclusão, ele fala do tempo diferenciado nos processos seletivos, nas escolas, né, Joana? O PDI, né, que é um plano de desenvolvimento individual para aquela criança. Então ela tem um plano diferenciado, que é feito pela coordenação pedagógica da escola, para que ela consiga realmente captar o conteúdo e andar junto com os colegas. E esse plano ele tem que ser sempre reformulado, né? Não pode só fazer um plano e falar, tem um PDI. Ele tem que estar sempre sendo adaptado aos desafios que a criança for necessitando durante o período escolar. E depois, né, uma outra conquista legislativa foi essa lei 103/175, que é a lei de combate ao bullying. Porque eu vejo, pelo menos, que a gente passa por aí,
Os autistas, para mim, são os vários focos de bullying, né? Por não entender o que a outra pessoa está falando, por não ter essa noção. Então, eles viram muito foco de bullying. Então, as escolas começaram a trabalhar a prevenção ao bullying. E não, porque na lei fala, vamos combater o bullying. Eles não estão gostando de eu falar, vamos, né, esse combate. A formação dos presentes, acho que ficou bastante claro, né? Para quem não chegou no início, eu dizia que essa casa está aberta para eventos como esse, né? A gente promove a inclusão social orientando, né? E que os senhores que receberam esse conhecimento aqui possam replicá-lo. Quanto mais replicarmos e desmistificarmos o tabu que existe ainda pelo desconhecimento do autismo, nós estaremos promovendo e concretizando esses direitos que estão na lei. Não adianta a lei ditar o direito se nós não conseguirmos concretizá-los, né? São as escolas que ainda não estão preparadas, o desconhecimento dos professores, né? Então não basta a lei tem o papel muitas vezes de orientar. Além do valor simbólico que ela representa, né, ela tem o papel de orientar. Nós, como destinatários da lei, devemos concretizar os direitos, conhecendo e exigindo que se cumpra, né? Então, parabéns por vocês estarem nessa missão, divulgando o conhecimento e a experiência de vocês dentro de casa e na ordem dos advogados também. Agora, aqui na Fundação, eu dizia no início, nosso projeto é, a partir desse segundo semestre, termos um núcleo de atendimento jurídico aqui na área da saúde, voltado prioritariamente para a área da saúde. As pessoas poderão buscar orientação jurídica aqui, as pessoas carentes, essas orientações e até mesmo assistência jurídica gratuita aqui. Estamos trabalhando para isso. Vou passar para as perguntas. Boa noite. Eu consigo falar sem microfone? Boa noite, tudo bem? Meu nome é Sara, eu tenho um filho dentro do espectro autista, né? Ele tem 6 anos e está num grau leve, mas de leve, para quem é mãe de autista, não tem nada. Eu queria que esclarecesse melhor essa auxílio inclusão, que eu nunca tinha ouvido falar. O diagnóstico é recente, né? Foi em dezembro. Então, agora que eu estou em busca de respostas para algumas coisas, aí eu queria saber mais um pouco sobre o auxílio exclusão. Obrigada. Você já recebe o benefício de prestação continuada? Em janeiro até agora. Não, né? Não. Normalmente esse auxílio, né, como consta na lei, inclusão, ele é direito daqueles que já possuem, que já trabalham. Ele pode acumular com benefício de prestação continuada, desde que ele esteja empregado pelo regime de previdência social. Entendeu? Porque confunde um pouquinho, porque é o valor de um salário mínimo. Mas o benefício mesmo pode ser para o deficiente, autista de qualquer idade. Mas já esse auxílio é para aquele que está entrando no mercado, que já está empregado, na verdade. Boa noite, meu nome é Hernani. Para o autista usufruir dos benefícios que a lei lhe confere, qual o documento que ele tem que apresentar? Um atestado médico, um laudo médico? Eu gostaria de ter essa informação. Obrigado.
Cada lugar vai te pedir uma coisa. O laudo médico é imprescindível. Tem gente que vai te pedir laudo médico de médico conveniado do SUS. Por exemplo, do carro é do SUS. Então eu tive que ir no posto de saúde, no meu posto de saúde, ter assinatura da psicóloga do SUS, da coordenadora do posto e da neuropediatra. Então eu tive que ter 3 assinaturas para entrar com a isenção do IPVA. Então, cada lugar vai te pedir uma documentação, mas a maioria pede relatório do médico, esse é o primordial. As terapias vão pedir o relatório do médico perguntando qual terapia que ele tem, por exemplo, se precisa da TO, se precisa da fono. Agora a ecoterapia entrou também como, né, as pessoas que precisam, a ecoterapia também já está, né, para as pessoas com autismo, porque eles falam que o animal, né, o cavalo, ajuda muito o autista. Então, mas tudo tem que ter o laudo médico e o médico vai falar qual que é o tratamento para o seu caso. Boa noite, meu nome é Adriane, eu sou mãe de uma adolescente. Me identifiquei muito com você, Joana, porque tudo que você falou é igual, muito igual. O diagnóstico foi aí com 10, 11 anos. Hoje ela tem 15, está no primeiro ano. E assim, os tratamentos, né, são muito caros e eu ainda não consegui. Comecei na Unimed, mas assim, muito precário. Na verdade, eu entrei com psicólogo, mas assim, 15 minutos de atendimento, 20 minutos, nada específico. Não conseguia marcar com a mesma, não conseguia fono. Então, assim, eu pago um absurdo, né? E ela está sem atendimento. Depois a escola me pediu para psicóloga, já veio 2, mas essas 2 negaram porque não se sente capaz. Não conseguiu acessar o cérebro dela. E me falou, procura alguém especializado. E com isso, eu sou psicóloga e estou mudando a minha carreira. Eu trabalhei muitos anos na área hospitalar e agora já estudo por mim mesma, né? E agora quero trabalhar para ajudá-la. Eu não preciso de microfone, não. Eu só gostaria de saber se esse laudo é um neurologista ou um psiquiatra. Quem é o responsável? Pois é, criança é o neuropediatra, né? Tem psicólogos que podem dar o laudo, principalmente adulto é psiquiatra. Então depende de que fase que a criança está. Por exemplo, no posto, o meu menino tinha 13 anos. Ela falou comigo, eu posso te dar o laudo por causa que ele tem 13 anos, mas a partir de 14 anos não sou eu, seria o psiquiatra que daria o laudo. Então, cada um, mas tem que ser pessoa especializada, igual ela está falando. Eu conheço um psicólogo que faz diagnóstico, mas psicólogo super especializada, professora da Federal, que trabalha há anos com autismo. Então, isso é importantíssimo que você está falando. Se você não tiver a pessoa especializada, não adianta nenhum tratamento. Igual você falou, 2 psicólogos, né, falaram, não sei tratar a sua menina, porque não tem essa especialidade. Agora, o que foi bom no meu... Eu descobri Deus foi bom comigo, porque as pessoas que eles puseram no meu caminho conheciam o autismo. Porque senão eu ia estar igual você, batalhando, porque é difícil você achar especialista em autismo. Na nossa época, tinha o Dr. Walter Camargos, que é ali da né, que ele aposentou, mas ele era o Bambambam aqui em Belo Horizonte. Não, mas estou falando lá na FEMIG, ele atendia na FEMIG, que agora aí foi o Dr. Felipe, né? Não, particular ele atende. Mas na minha época era o Dr. Walter Camargos, mas a consulta dele agora eu nem sei quanto que é, porque eu já paguei uma antigamente, acho que era quando? Pois é, na minha época era R$500 a consulta dele. Então, assim, ele é o Bambambam, na minha época o Bambambam, era praticamente ele que sabia de autismo na minha época, porque, né, ele... Mas, assim, agora não, agora já tem várias pessoas.
pessoas profissionais especializadas em autismo que pode estar te ajudando, entendeu? E não tão caros assim. Você tem os, né, essa que dá para ajudar. E o plano de saúde, a gente entrando, ele tem que bancar. Eu tive a negativa do plano, porque eu quero que meu filho faça psicólogo que tenha o acompanhamento dele. Então a médica já te dá praticamente para encaminhar para aquele psicólogo que treine habilidades sociais, especialista em autismo. Aí eles me falaram, a Unimed não tem esse tipo de profissional. Então tem que ter a negativa para você entrar na justiça e tentar a sua psicóloga. Peraí. Eu fiquei em dúvida ainda. Então esse diagnóstico é neurológico? Depende da idade. Deve ser um neurologista. Não, na verdade, quem fechou o diagnóstico do meu filho foi um psicólogo, que na época eram dois, o Leandro Maló e a Regina Valpini. Mas quem pede é a neuro. Quem vai pedir o diagnóstico é a neuro que pediu, deixa seu filho ser avaliado. Mas o psicólogo, na minha época, eram dois, assim, os mais conhecidos em Belo Horizonte. Agora tem vários, é o que eu estou te falando. Mas tem psicólogo especializado que fecha, neuro fecha, tem várias especialidades que fecham. Só um minutinho, gente, porque a Vivian vai falar e eu queria registrar a doutora Tânia Baixo, está aqui. Ela é psicóloga e ela pediu a palavra, eu acho que vai esclarecer para muitos. Deixa ela falar, às vezes. Eu ia complementar aqui a sua colocação mais específica. Não, mas depois, não falar o que eu ia falar, eu faço. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Tânia Baixa. Achei maravilhosa a composição dessa mesa. Parabéns a essas mães profissionais lutadoras com esse projeto belíssimo, dando tanta atenção, né? Uma atenção que vem de casa, mas que vai para o mundo. Eu acho isso muito forte, muito honesto, muito sério. Frederico, eu acho que assim, uma maravilha o seu trabalho. Eu sou muito sensibilizada com o tema. Sou estudiosa disso, sou psicóloga, psicanalista. Me dedico, os 2 últimos meses estive em várias mesas abordando isso, porque realmente é um tema que ele está super investido e estamos em fase de super investigação. Um diagnóstico desse não é simples. Nós temos 4 abordagens fundamentais, eu sei que eu tenho colegas psicólogos aqui na sala, temos 4 abordagens fundamentais. Psicanálise existencial, humanista, as linhas psicossociais, temos aí outras vertentes que fazem diagnóstico. Só que nós precisamos de uma técnica e de uma ética. Sem uma ética, nós não conseguimos fazer diagnóstico de um quadro que varia dentro do espectro, que tem variações variáveis e que é 1 a 1. Cada autista é um autista. E cada autista, eu atualmente considero um sujeito autista, tá? Porque ele, enquanto pessoa, ele se localiza no mundo. O diagnóstico dele é algo que vem dele, está nele, ele vai carregar com ele, mas ele é uma pessoa em crescimento. Ele não tem cura, mas está em crescimento. E se a gente pensar bem, nós somos neuróticos e viver não tem cura. E aí, eu estava pensando no seguinte, a gente podia pensar num espaço, quando vocês falaram dessa falta de acolhida nas famílias, eu acho que existe um conhecimento ainda precário para a nossa sociedade do acontecimento do autismo. Devia ter um espaço de conversação, como hoje está acontecendo aqui, para as famílias fazerem trocas, fazerem as suas perguntas, e cada vez mais perguntarem e refinarem, né, um processo de busca e de crescimento. Um espaço de conversação poderia ser um espaço muito bom também para a gente pensar. Isso é isso, não paro. Os pais também têm direito ao acompanhamento psicológico. Isso, os pais, com certeza, porque vocês citaram essa quebra do ideal familiar. Nós, quando somos, né, mães, a gente constrói um ideal. Claro que esse ideal vai se desfazendo.
ao longo da vida, porque nossos filhos se tornam sujeitos reais e não sujeitos dos nossos sonhos. Mas é nessa quebra de ideal, quando tem uma patologização dessa realidade, a coisa muda. A dor é outra. Oi? Eu falo que a gente recalibra as expectativas. Isso, por isso que eu citei isso, porque você falou, você é a Joana, né? De recalibrar as expectativas, porque nós somos seres de ideais. A gente constrói ideal e cai, né? Então, eu acho que o espaço de conversação, ele traz para a gente esse processo de humanização. E tira das crianças também essa carga atual. São crianças que carregam hoje em dia diagnóstico o tempo todo. Né? Nós vivemos uma realidade onde o sobrenome das nossas gerações é um diagnóstico. Com certeza. Joana, um pouco repetindo ali a dúvida dela, eu tenho um irmãozinho que completou agora 3 anos e ele foi diagnosticado. E a gente está batendo justamente nessa barreira dela. O que acontece? A Unimed, ela não disponibiliza o tratamento. O que a gente andou vendo foi que a gente precisa de uma intervenção precoce de muitas horas. Então, nós estamos pagando as terapias que são caríssimas. Ele tem que fazer no mínimo 15 horas semanais. E a Unimed, ela nega e fala, se você quiser, você vem aqui no meu hospital e faça. Tudo bem, vou fazer aí. Mas eles têm disponibilizado para cada autista meia hora de TO, meia hora de fonoaudióloga. De ecoterapia, aí o plano tem que cumprir. Sim, mas eu digo assim, não tem uma legislação específica que determine que o plano tenha que cobrir isso. Não, tem isso, tem que cobrir, a legislação tá aí. Com essa legislação ela não limita não limita as outras. A ANS limita. A ANS limita o que a gente falou. Mas se a ANS faz essa limitação, o Unimed não poderia estar, negando ou impondo isso. Se ela estiver abaixo disso. Mas seria para ela a Unimed, porque assim, ela tem esse acompanhamento com a escola, mas não tinha nenhum. Mas para você conseguir profissional especializado, você vai ter que pedir a médica para fazer um relatório específico e entrar na justiça. Essa não é a justiça. Você quer estar Mas normalmente nas crianças, só para concluir sua dúvida, o diagnóstico é dado pelos neuropediatras, no caso da criança, tá? Mas mesmo assim, a palestra que a gente fez semana passada, esse leve, a neuropediatra trabalha muito com as pessoas que já estão atendendo a criança, o TO, o psicólogo, que é igual os a testes, fome, né? os testes. É um teste psicológico. Entendeu? Porque o diagnóstico é dado a partir da... Fala, será que porque não é uma questão ali celular, é comportamental, Isso. né? Então é um psicólogo. E outra coisa, o cérebro tem flexibilidade, né? A criança tem flexibilidade. É uma neuroplasticidade cerebral, né? Então ele está desenvolvendo o tempo todo. A criança pode não estar fazendo aqui naquele momento, mas como terapia, daqui a pouco ela faz, entendeu? Aquele negócio das idades, eles mandam muito, né? Eles mandam a gente tomar conta perceber o neném, faz isso, faz aquilo, 2 meses fez isso, 3 meses faz isso, tem uma tabela. E você vai acompanhando. Se você vê que não está por ali, a psicóloga pode até te ajudar, mas você ouve uma médica. Se você vê que não está, né, no desenvolvimento normal, você corre atrás. E para esse diagnóstico também é importantíssimo a presença dos pais observando a criança, né? Porque tudo vem de casa. Ele vai lá 1 hora, 2 vezes por semana terapia ocupacional, 1 vez por semana psicólogo. Então, realmente são profissionais de apoio, com terapias que vão ajudar, mas a maior demanda vem de casa, com observação, comportamento e até mesmo para dar um feedback do avanço da criança. Porque às vezes manda a criança com uma babá ou com uma pessoa que não conhece nada, vai na sessão, não sabe o que ela conversa com o psicólogo, o que ela precisa melhorar para a próxima. A criança fica solta ali naquele momento que ela precisa de toda a equipe multidisciplinar.